meus amores! Hoje, dia 14 de maio, quinta-feira, em matemática, nós vamos realizar uma revisão geral de todo o conteúdo, tá? Dos conteúdos mais relevantes do módulo 1 de matemática. Então, eu já vou começar pontuando com vocês quais são esses conteúdos que eu selecionei. Então, vamos lá. Nós vamos relembrar números até a quarta ordem, a ordem das dezenas de milhar, paralelas e perpendiculares, chance e gráfico de barras e de colunas. Esses são os que eu pontuei como mais relevantes. Todos os outros são importantes, tá, gente? Mas eu precisei fazer essa seleção, precisei selecionar, tá certo? Então, vamos lá. Vamos relembrar aí, primeiramente, os números até a quarta ordem. Relembrar aí quanto vale, né? Aqui, ó, fiz aqui uma tabela, né? Um quadro de ordens. E aí, nós vamos ver aqui. Na unidade, cada bolinha dessa aqui vai equivaler a uma unidade. Aqui na dezena, cada bolinha dessa aqui vai equivaler a 10. Aqui na centena, cada bichinha dessa aqui representa 100 unidades. E aqui na unidade de milhar, cada bolinha dessa vai representar 1000 unidades. Então, se eu perguntar assim, gente, qual é o número que eu tenho aqui? Né? Nós vamos dizer que 1111, tá certo? Tia, e se eu aumentar as bolinhas? Vou colocar aqui mais um número. Vamos lá. Então, aumentei aqui mais algumas. Vamos fazer? Vamos ver quanto é que tá? Aqui nós temos o 2, certo? Aqui nós temos 4, aqui nós temos 3 e aqui nós temos 2. Então, eu vou dizer que 2.342, eu tenho o número 2.342. Muito fácil, né? Então, esses são os números até a quarta ordem. E também nós vimos os números até a quinta ordem, né? Que é a ordem das dezenas de milhar. Olha só, é basicamente a mesma coisa, né? Essa bolinha aqui representa uma unidade, a dezena representa 10, a centena representa 100, a unidade de milhar representa 1000 e a dezena de milhar, que vai representar 10.000. Essa bolinha aqui representa 10.000. Se eu tenho duas bolinhas aqui, eu vou dizer que eu tenho aqui 20.000. Tia, qual é o número que está formando? Vamos lá? Aqui eu tenho 2, aqui 1. Então, eu vou dizer que 21.111. 21.111. Vamos fazer mais um número? Vou colocar aqui 3 bolinhas, aqui 2, aqui 3, aqui 5, vamos botar aqui 4. Vamos lá? Aqui eu já tenho 4, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3, 2 e 3. Então, eu formei o número 45.323, tá? Muito fácil também aí a ordem da dezena de milhar. Nós vamos ver também o que são paralelas e perpendiculares. Então, eu trouxe para vocês alguns exemplos de ruas paralelas, perpendiculares e transversais, para a gente relembrar aí, tá certo? Então, vamos lá. As ruas paralelas, elas mantêm sempre a mesma distância entre si, tá certo? Então, por manter essa mesma distância, elas não se afastam e também não se aproximam. Então, aqui um exemplo de rua paralela, tá? Ruas paralelas, elas mantêm a mesma distância entre si e elas não se aproximam e nem se afastam, tá? Então, isso aqui é um exemplo de rua paralela. Já as ruas perpendiculares, elas se encontram, tá? E aí elas se cruzam e formam cantos retos. Aqui é um exemplo de rua perpendicular. Elas se cruzaram aqui e formaram cantos retos, tá certo? E as ruas transversais, elas também se encontram, só que elas não formam cantos retos. Tá aqui um exemplo de rua transversal, ó. Ela se encontrou, essa rua aqui se encontrou com essa, tá? Mas ela não formou cantos retos, tá certo? Então, esses são exemplos. Eu vou colocar aqui no vídeo outros exemplos também para vocês acompanharem um mapinha aí. No livro também tem, gente. Então fica mais fácil a gente ver no livro, na página 43 e na página 44, tá bom? Agora nós vamos revisar a chance, né? Como eu expliquei para vocês, chance é a possibilidade ou a probabilidade para que algo aconteça, para que um evento ocorra. Então, eu vou dar um exemplo bem simples, tá?
eu tenho 6 camisetas, como vocês podem ver aí, tá? 3 amarelas, 2 verdes e 1 vermelha. Aí eu pergunto, qual é a chance, qual é a probabilidade que eu tenho de tirar camisas amarelas? Aí você vai dizer, é de 3 em 6. Ao total eu tenho 3 camisas amarelas, né? Para um total... Aliás, eu tenho 3 camisas amarelas para um total de 6 camisas. Então, eu tenho 3 chances em 6 opções, tá? De tirar camisas amarelas. Aí eu pergunto, gente, qual é a cor da camiseta que tem mais chance de ser tirada? Sem olhar, no caso. Então, a que tem mais chance de ser tirada é a amarela, tá? Porque ela que tá em maior quantidade. São 3 amarelas, 2 verdes e 1 vermelha. Então, a que eu tenho maior chance de tirar a amarela, porque ela está em maior quantidade. Tia, mas eu tô de olho fechado, eu posso tirar qualquer uma? Tá, você pode tirar qualquer uma, mas a probabilidade é maior de você tirar a amarela, porque a amarela ela tem maior quantidade, tá bom? Aí, se eu perguntar, gente, qual é a camiseta que tem a menor chance de ser retirada? Aí você vai responder que é a vermelha, né? Porque a vermelha, ela é que tem menor quantidade. Não é que ela não possa ser tirada, eu posso tirar, ao acaso eu posso tirar, mas ela tem a menor chance de ser retirada porque só tem uma camiseta vermelha. Aí se eu perguntar assim, gente, qual é a chance que você tem de, ao acaso, tirar uma camiseta e ela ser verde? Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho 3 camisetas amarelas, 2 verdes e 1 vermelha. Tá? A chance que eu tenho de retirar uma camiseta ao acaso e ela ser verde é de 2 em 6, porque ao todo eu tenho 6 camisas, mais verde eu só vou ter 2, tá certo? Outro exemplo também que eu posso, bem simples que eu posso dar para vocês sobre chance, né, probabilidade, possibilidade, por exemplo, se eu tenho 10 alunos na sala, digamos que eu tenho 10 alunos, né? E 8 desses alunos são meninas e 3 são meninos. Então, eu digo assim, qual é a chance que eu tenho de escolher uma criança, uma menina ou um menino para determinado jogo? Aí você vai dizer, né, que você tem, no caso de meninas, você tem 8 em 10, né? E se eu disser assim, meninos, aí você vai dizer que é 3 em 10, ou seja, só tenho 3 meninos, eu tenho 10 opções, eu só tenho 3 meninos, tá? Então, se eu for tirar aí, ao acaso, eu vou ter 3 chances aí. E a quantidade de meninas é maior, então a probabilidade de tirar menina é maior, porque é de 8 em 10. É 10 pessoas ao todo, mas são 8 chances de tirar menina, tá certo? E na tabela de... desculpa, gente. E no conteúdo de gráfico de barras e colunas, a gente viu que as tabelas, elas servem para a gente ler, interpretar, comparar dados, informações na tabela. E a gente viu que a tabela ela pode ser de dupla, pode ser simples ou de dupla entrada, né? E aí, dupla entrada é quando ela apresenta 2 informações sobre determinado objeto, né? Ou determinada... Vai depender do conteúdo que a tabela está trazendo pra gente. Então, a tabela que eu tô mostrando pra vocês agora, ela é uma tabela simples, né? E aí, ela tá mostrando os pontos marcados no campeonato de basquete, tá? Aí, nós temos os jogadores e a quantidade de pontos, tá certo? Então, essa tabela, ela tá informando a quantidade de pontos que cada jogador fez, tá bom? E aí nós também estudamos como representar esses dados no gráfico, tá? E aí a gente viu que nós temos o eixo vertical, nós temos que traçar o eixo vertical e o eixo horizontal para representar esses dados aí na tabela ou no gráfico de colunas, no caso, né? E aí o gráfico de colunas que tá aparecendo aí na tela tá representando essas informações da tabela, tá certo? Então, ó, lá na tabela a gente viu que o André, ele fez 27 pontos. Se você olhar aí no gráfico de colunas, o gráfico está representando a quantidade de pontos que ele fez, tá certo? O Paulo, ele fez quantos pontos lá na tabela? 21. Quando a gente vai observar
No gráfico, tá lá representado, 21 pontos. Então, é assim que a gente faz, tá, gente? Se surgir alguma dúvida, voltem lá na aula de gráficos e tabelas, ou então podem me mandar uma pergunta, uma mensagem, porque eu tiro qualquer dúvida de vocês sobre o conteúdo, tá certo? Então, é isso, gente. A gente vai ficar por aqui e até a próxima aula e bons estudos!